galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer aqui uma retomada sobre o que a gente vem estudando aí, sobre perímetro, área e volume, tá? É a medida de perímetro de polígonos, né? Que em matemática o perímetro é o comprimento de um contorno e quando o contorno é um polígono, a medida do perímetro corresponde à soma das medidas de comprimento dos lados do polígono. Tá? E os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Por exemplo, aí são figuras que são polígonos. E também temos como medida de comprimento em relação ao perímetro a medida de comprimento da circunferência, né? Que a gente vai ter a circunferência, vamos ter o centro, o raio e o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. E aqui temos a fórmula, a gente pode calcular o comprimento e a circunferência utilizando aqui o π, né, este símbolo, que ele pode ser representado pelo número 3,14, multiplicando aqui pelo d aqui de diâmetro, ou então você pode utilizar dessa fórmula aqui, ó. O comprimento da circunferência vai ser igual a 2πr, onde π pode ser esse valor aqui de 3,14 e r é o raio, ou seja, a metade do diâmetro. Na geometria, os conceitos de área e perímetro eles são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. A área, por exemplo, ela vai equivaler à medida da superfície de uma figura geométrica. E a medida de área de algumas regiões planas, a gente vai ter algumas fórmulas para determinar essas áreas. Por exemplo, na região retangular, a gente vai ter a seguinte fórmula aqui, ó. A área da região retangular vai ser igual a base vezes a altura, ó. B de base vezes A aqui representando a altura. E sempre lembrando que quando a gente vai trabalhar com área agora, a unidade de medida aqui vai ser em metros quadrados ou centímetros quadrados, ou seja, qualquer medida, só que agora referente ao quadrado aqui, onde coloco o 2 aqui do lado da unidade de medida. Outro exemplo aí de fórmulas que ajudam a calcular a área de figuras planas. Aqui, por exemplo, a área do quadrado a gente vai fazer lado vezes o lado. Já que o quadrado tem todos os lados iguais, para calcular a área dele, basta multiplicar um lado pelo outro. A região plana triangular a gente vai fazer como? A base vezes a altura do triângulo e depois dividir por 2. E a região plana do paralelogramo a gente vai fazer como no retangular, base vezes a altura. Também temos aqui a fórmula da área do trapézio, que vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. E a do losango a gente vai ter a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E a do círculo aqui a gente vai ter a área igual a π vezes r ao quadrado, onde eu posso substituir esse r ao quadrado aqui como uma multiplicação de r vezes r, que seria o raio. Já o volume, ele possui uma grande importância nas situações envolvendo capacidade de sólidos. Podemos definir o volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. E aqui a gente vai ter, né, as unidades de medidas referente ao volume, que agora a gente vai trabalhar com metros ou quilômetros cúbicos, porque a gente está trabalhando com 3 dimensões agora, então a gente vai usar um 3 aqui, ó, do lado da unidade de medida, certo? Diferente da área, porque eu usava referente ao quadrado, seria metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, né? Era um 2 aqui, porque só eram 2 dimensões. Agora é um 3, porque eu estou trabalhando com volume, são 3 dimensões. E só recapitulando aqui em relação à conversão das unidades de medida aqui. Quando eu estou aqui em quilômetro, eu desejo, né, converter ou mudar minha unidade de medida para outros valores menores que o quilômetro, eu vou multiplicando por 1000. Toda vez que eu passar de uma casa para outra. E se for ao contrário, se eu estou em uma unidade de medida menor e eu quero transformá-la em uma maior, eu vou estar dividindo por 1000, né? Já que eu estou trabalhando com volume, em cada parte aqui, em cada casinha que eu andar, eu vou dividir ou multiplicar por 1000. Já lá na área, era por 100, né? Era multiplicar por 100 ou dividir por 100. Aqui a gente vai ter a fórmula para calcular o volume de uma figura, por exemplo, do paralelepípedo, que vai ser
o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Vai ser A vezes B vezes C, ou seja, são 3 dimensões. Para calcular o volume do cubo, a gente vai multiplicar as arestas, e também vai ser 3 dimensões. Como as arestas dos cubos são todas iguais, vai ser A vezes A vezes A. Do mesmo jeito, comprimento, largura e altura. Um exemplo aí, ó. Observe o retângulo em cinza na malha quadriculada abaixo. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 centímetro. Qual é o perímetro desse retângulo? Ou seja, cada ladinho aqui do quadrado equivale a 1 centímetro. Então, quer saber o perímetro aqui desse retângulo cinza. Então, é só você contar quantos lados tem, ó. Aqui a gente sabe que o retângulo tem este lado aqui é igual a este lado. E este aqui de cima aqui, ó, é igual ao da base. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 tracinhos. E aqui embaixo, 1, 2, 3. Então, digamos que a gente vai ter a soma de 4 mais 3 mais 4 mais 3. Somando todo mundo vai ser igual a 14 centímetros. Se você quiser, você poderia somar de 1 por 1 aqui. Ou então, já que eu sei que este lado é 4, este também é 4. Então, eu já posso fazer 4 mais 4. E se este lado é 3, este daqui também é 3. Então, eu posso fazer 3 mais 3 e somar o restante. Calcule a área e o perímetro da figura abaixo. Aqui a gente tem a figura de um trapézio. Ele quer que você calcule a área e o perímetro da figura. Na fórmula da área do trapézio, a gente vai ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base maior é 10, mais a base menor que é 5, vezes a altura que é 6. Então, a soma aí vai dar 15. 15 vezes 6 vai ser 90. 90 dividido por 2 vai ser igual a 45 centímetros quadrados. Lembrando, sempre tem que colocar aqui o 2 ó, do lado da unidade de medida aqui, porque a gente está trabalhando com área, com 2 dimensões. Então, trabalhando aí com as medidas ao quadrado. Ele também pede na questão para você fazer o perímetro da figura. Então, você vai somar aqui todos os lados da figura. Então, você vai ter 12 mais 10 mais 12 mais 5, né? 10 da base maior, 5 da base menor e 12 são os outros lados da figura. Então, continuando a soma, vai ser igual a 39 centímetros. É o valor aqui do perímetro dessa figura. Agora, calcule a área do losango de diagonal maior 8 centímetros e diagonal menor 4 centímetros. Então, uma figura de losango é assim, e a forma para calcular a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal maior é 8 vezes a menor, que é 4. Então, aqui a multiplicação, né, de 8 vezes 4 vai ser igual a 32. E 32 dividido por 2 vai ser igual a 16 centímetros quadrados, certo? Então, esse é o valor da área do losango. Próximo exemplo aí, determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 metros. A gente sabe que num cubo as arestas são iguais. Se ele diz que a aresta mede 2, todas as arestas aqui deste cubo vai medir 2 metros. E para calcular o volume de um cubo, eu vou trabalhar de novo com 3 dimensões. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Como todas têm o mesmo valor, né? Aqui temos aqui a fórmula. A gente pode fazer o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2. E vai ser igual a 8 metros cúbicos. Então, aqui é metros cúbicos, né? Porque agora eu estou trabalhando com 3 dimensões, estou trabalhando com volume. Então, aqui eu vou colocar o 3 aqui do lado da unidade de medida. Próximo exemplo, determine o volume do paralelepípedo abaixo. A gente vai ter esse paralelepípedo, que ele vai ter aqui, ó, 10 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Vamos lá. Então, vai ser A vezes B vezes C. A é qualquer valor referente ao comprimento, B qualquer valor referente à largura e C qualquer valor referente à altura. Então, é só substituir cada um aqui e resolver essa multiplicação, que vai ser igual a 1.600 centímetros cúbicos, né? Eu estou trabalhando com centímetros aqui, ó, no paralelepípedo, e como é volume, é centímetros cúbicos. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, essa pequena retomada, né, revisando um pouco esse conteúdo de perímetro, área e volume, relembrando um pouco as fórmulas para calcular área e para calcular volume, resolvendo algumas questões para facilitar o entendimento.
Tire suas dúvidas com seus professores, resolvam todas as atividades e até a nossa próxima aula.